Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Hoje estamos estudando a lição de número 4, dia 26 de abril de 2020, sob o título A Iluminação Espiritual do Crente. O textuário da nossa lição de hoje está em Efésios, capítulo 1, versículo 17, que diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Estaremos dando início à nossa lição nesta manhã, informando para os irmãos que aqueles que não podem estar presencialmente na Escola Bíblica Dominical, estamos atentos à sua situação e solidários também. E é por esse motivo que estamos aqui com este canal aberto para compartilhar com vocês também parte da nossa lição. A leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bem, irmãos, como estamos estudando nesse trimestre a carta aos Efésios, na semana passada estudamos sobre a eleição e a predestinação. Aprendemos que fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis para com Deus, em Cristo, ou por meio de Cristo. E aprendemos também que fomos predestinados para ser filhos adotivos de Deus também através de Cristo e sermos herdeiros das suas riquezas. Nessa lição, como é continuidade, Paulo está sendo grato a Deus pelo alcance do Evangelho pelos Efésios, e diga-se de passagem, estende-se a todos os gentios e todos os cristãos de toda a igreja de todos os tempos, independente do espaço geográfico onde ela se encontre. Fomos privilegiados com o sacrifício de Cristo. E Paulo, nessa lição, ele começa a dar graça a Deus e ao mesmo tempo interceder pela vida daqueles que alcançaram essa graça. Na ação de graça de Paulo, ele fala sobre os eleitos. Somos eleitos pela misericórdia de Deus e por isso ele está sendo grato a Deus. Ele agradece a Deus também pelas bênçãos espirituais recebidas através dessa graça, que foi a eleição, a predestinação e a adoção, que já estudamos na aula anterior. Mas ele também faz uma coisa, acrescentando a intercessão por um espírito de sabedoria e de revelação. Porque não adianta termos esses bens de alto valor em nossas mãos e não sabemos valorizar ou não sabemos o quanto valem. É como você entregar a pérola para uma criança, ele vai, a depender do tamanho, ele vai considerar como se fosse uma bola de gude, não vai dar o devido valor. Então, Paulo agradece a Deus pelas bênçãos que Deus já deu, mas ele pede a Deus também
que os salvos, esses eleitos, eles tenham a sabedoria e recebam também através do Espírito a revelação para dar valor a essa graça, a essa eleição, a essa predestinação, a essa adoção, e digamos que é única, é ímpar, é singular e não vai ter uma outra oportunidade. Lá em Hebreus, o escritor ele deixa bem claro que nós não teremos uma outra chance se não abraçarmos o sacrifício vicário de Cristo. E em João está escrito que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não vai haver outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo a nossa eleição. Não temos uma outra forma. O mundo, para ter candidatos, ele tem vários partidos, mas Cristo é partido único, onde nós nos candidatamos nele e somos eleitos para a salvação, eleitos para a santidade, eleitos para sermos irrepreensíveis. Somos predestinados para sermos filhos e filhos por adoção. E nessa lição, para participarmos das riquezas da glória do Senhor. Paulo ainda acrescenta sobre a esperança da nossa vocação. Deus ele chamou pessoas por meio da eleição no passado. Deus também ele faz chamada para a santificação e para servir no presente. E esse serviço e essa santificação no presente é com a esperança de uma vida eterna e de conhecer a Deus face a face lá no futuro. Então, essa vocação nossa não é algo que nasceu hoje no presente, é algo inerente ao passado, a um projeto de Deus pré-existente na sua presciência. Ele já havia delineado esse projeto para os seus eleitos e ele chamou essas pessoas lá no passado. E hoje ele santifica essas pessoas e santifica para ser servo. Por que hoje ele santifica para ser servo? Para dar a essas pessoas, conferir a essas pessoas um direito de vida eterna, um direito de conhecê-lo face a face. E isso irá acontecer porque a palavra de Deus ela tem o seu fiel cumprimento. Uma outra coisa que ele acrescenta ainda sobre a esperança da vocação das riquezas da glória é que as riquezas da glória da sua herança são bênçãos que acompanham a salvação, o perdão e a adoção. E são bênçãos também que ainda estão por vir, que é a reunião das bodas do Cordeiro, que é um grande exemplo. Então, Deus, quando ele nos chama, ele nos dá algo em troca. Em troca desse chamado, do atendimento a esse chamado, que são riquezas da sua glória. Não são riquezas materiais, não são riquezas físicas. Ele está pouco preocupado se vamos ser milionários, se vamos ter terras em abundância, se vamos ter gados. Não, ele está preocupado em propor para os seus eleitos as riquezas da sua glória e da sua herança. E as riquezas dessa glória são as bênçãos que acompanham a salvação. Eu pergunto aos irmãos, se Deus apenas mandasse Jesus para nos adotar, como ficaria a nossa situação dentro dessa eleição, dentro dessa vocação? Porque sem o perdão, Deus teria o direito de passar na nossa cara o tempo todo, de lançar em nosso rosto que nós pecamos, que nós infringimos a sua lei, que nós perdemos a comunhão com Ele. Ele precisou mandar o seu Filho. Então, Deus não só nos adotou, como também nos perdoou. E quando Ele nos perdoa, Ele lança nosso pecado no mar do esquecimento, para que nós sejamos novamente, ou ganhemos novamente a comunhão que tínhamos com Ele, o relacionamento com Ele, puro, simples, sem mácula. Essa a riqueza da glória da sua herança. E ainda temos uma outra riqueza, que é a que ainda está por vir, é a reunião nas bodas do Cordeiro. Quantas pessoas hoje são capazes, pela sua riqueza, de hospedar-se em grandes hotéis que pagam milhões de reais para ficar uma semana e obter das riquezas dessa glória passageira?
mas nunca terão a oportunidade de assentar à mesa com o Criador do universo. Então, esta riqueza da glória, pessoas que muitas vezes moram em palafitas, moram é, em locais ermos dessa sociedade, nessa geração, até comprometendo a sua vida, o seu futuro, mas hoje elas não têm direito a morar em locais nobres, moram em locais pobres, mas têm uma esperança de um dia sentar-se às bodas do Cordeiro, o Criador do universo, o constituidor de toda a sabedoria, quem criou todas as coisas. Avançando mais um pouco, Paulo ele descreve sobre a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Quando ele descreve sobre isso, ele fala dessa sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Parece que é uma coisa assim bem repetitiva. Sobre-excelente grandeza. Grandeza já é algo excelente. Excelente já é algo sobre qualquer coisa. Então, quando ele fala sobre excelente grandeza, ele está enfatizando mais ainda aquilo que ele está querendo afirmar, que é o poder divino. Ele fala a sobre excelente grandeza e a força que tem o poder divino. Logo, o comentarista da lição ele deixa uma frase que me chama a atenção, que é: o poder divino é imensurável e infalível. Infalível em palavras minhas, porque ele colocou lá que não se pode deter o poder de Deus. Pensa numa barragem que dá uma sustentação para aquela quantidade de águas que vai saindo aos poucos quando se abre as comportas. Pensa quando a natureza está revoltada, que não respeita aquelas barreiras que foi criada pelo homem e as barragens ruem e inundam cidades. Pensa agora no poder de Deus, que é sobre, excelente, é grande, é forte o poder de Deus. Ele é muito mais violento, que ninguém pode deter, do que um tsunami, do que um maremoto, do que um terremoto. O poder divino ele é imedível. Você pode medir o terremoto em escalas. Você pode medir um maremoto em escala. Você pode medir o alcance de uma avalanche pela altura que ela chega a subir, ou pela dimensão que ela toma do território. Mas o poder de Deus ele não pode ser medido, ele é imensurável. E outra coisa, quando Deus ele quer fazer, ninguém pode deter. O ser humano ou qualquer outro obstáculo é incapaz de deter o seu poder. Então o poder de Deus é divino, o poder divino ele é imensurável e é infalível. É por isso que Paulo usa esses adjetivos: a sobre-excelente grandeza e força do poder de Deus. A sobre-excelente grandeza do seu poder. Fazendo a exegese do texto, o que nós vemos é que Paulo usou três vocábulos gregos: hiperbalo, megetos e dunamis, ou dínamos, né? Em outras pronúncias. Quando ele fala em hiperbalo, ele está falando que esse sobreexcelente é extraordinário. Quando ele fala em megetos, ele fala que essa grandeza não é uma grandeza medível, palpável, palatável. Não, é uma magnitude, é algo que foge do nosso campo de visão, esse megetos. E quando ele fala dínamos ou dunamis, ele está falando de um poder que também é fora de medida, que não tem nada que possa concentrar. Então, quando Paulo usa os vocábulos gregos, que no nosso vocabulário não temos uma palavra para exprimir esse significado sobre excelente grandeza e força do poder divino, está dizendo que é algo muito extraordinário, que é algo de uma magnitude incrível e ilimitada e que é fora de medida. E o comentarista ele resume essas três palavras da seguinte forma: apenas o maior dos poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Não tem poder nesta terra que transforme vidas, que transforme o pior marginal numa pessoa mais honesta na sociedade, a pior prostituta numa mãe de família,
que transforme o homossexual como um pai de família. Só o poder de Deus ele é capaz de fazer essa transformação, de realizar essa transformação e pegar um ateu que está lá fora, que diz que duvida, que não aceita Deus e vir e se render aos pés de Cristo e aceitá-lo como Salvador. De pegar um apóstolo Paulo, que era perseguidor dos cristãos, e trazer para o Evangelho. Quem era Paulo para escrever isso? Exatamente alguém que tinha experimentado a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Convido-te a meditar um pouquinho sobre a sua vida sem Cristo e a sua vida com Cristo. Como seria hoje sem Cristo? O homem sem esperança de vida eterna e de morar no céu. Pensa como nós tínhamos medo da morte. E hoje como nós nos rendemos aos pés de Cristo com gratidão, sabendo que o viver é Cristo e o morrer é maior lucro ainda, porque estaremos para sempre com Ele. Continuando, a força do poder divino. Essa força, ela opera com energia, ou é eficaz. É, essa força também, ela é intensa. E o poder de Deus, o vocábulo utilizado, Ishus, é um poder que não tem o ser humano. É um poder exclusivamente divino. Então Paulo, quando ele vai falar sobre essa força do poder divino, ele usa energia, kratos e ishus, essas palavras em grego que significa eficácia, intensidade e divino. E eu quero falar um pouco sobre essa questão da eficácia. A eficácia é um poder que age dentro daquilo que nós queremos e necessitamos. Um exemplo, alguém está com verminose e toma um chá de avacidreira. Esse remédio, esse chá, jamais será eficaz para aquele problema. Ele pode ser eficaz para uma outra coisa, para um outro sintoma, mas para a verminose, esse chá não tem eficácia nenhuma. Ele pode ser poderoso para uma outra coisa, mas para aquela necessidade, ele não vai ser eficaz. Ele pode até acalmar a pessoa que está com ataque de verminose, sentindo dores, mas ele não vai ser eficaz no combate ao problema, ao cerne do problema, à origem do problema. Então, a força do poder divino, quando fala em operação, que usa o vocábulo grego energia, está se falando em eficácia, ou energia, melhor dizendo. Está falando em eficácia. O poder de Deus, ele foi exatamente aonde o homem precisava que fosse. Sabe aquela situação de alguém que está precisando se submeter a uma intervenção cirúrgica e ele está com um problema no abdômen e quando o médico vai fazer incisão por bisturi, ele não é preciso e corta 10 centímetros distante do problema e ele tem que vir cortando até chegar ao problema porque ele cortou errado. Isso aí é falta de precisão, falta o bisturi, ele pode ser eficaz no corte, mas não é exatamente, ele não vai no fundo do problema. O poder de Deus não, ele é preciso, ele vai exatamente no cerne do problema. E qual era o problema aqui? O problema aqui era a nossa falta de comunhão com ele. E ele queria reatar esta comunhão. Ele mandou o seu filho e, pelo seu poder, agiu em todas as circunstâncias, dentro dos 33 anos de vida do seu filho na terra, ele estava agindo no controle para que tudo corresse para o bem daqueles que o amam e cumprisse essa eficácia nas nossas vidas, porque era um projeto divino antes da fundação do mundo. A força aqui está se falando da intensidade, esse Kratos aqui não está falando de força de levantar um peso, está falando da intensidade, do alcance desse ato divino. E o poder aqui, que é o Ishus, nós já falamos, ele é exatamente divino. Não existe aqui um poder humano, um poder de uma outra divindade, um poder, se é que ela exista, um poder político, não está falando do poder divino. É exclusivamente divino aplicada essa palavra Ishus. E ele resume a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à destra de Deus e a sua elevação a todo domínio
é a maior prova da força do seu poder, a eficácia do seu poder, que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo dos mortos é a prova cabal de que esse poder ele é eficaz e é intenso. Quando Jesus ele sobe aos céus, também é ascendido aos céus, elevado aos céus e é colocado com todo o poder nos céus e na terra, é o poder divino quem faz isso, porque ele é eficaz e ele é intenso, ele tem esse alcance. Logo, irmãos, Cristo é o nosso maior exemplo de exaltação. A lição ela traz as palavras do apóstolo Paulo, não é do comentarista da lição, são comentários à palavra de Deus, a escritura sagrada, ao cânon, a palavra revelada e inspirada por Deus. E Paulo, na sua inspiração, ele diz que Cristo é as primícias do que dorme. Por quê? Quantas pessoas ressuscitaram antes de Cristo até nascer? O caso da mulher que tinha um filho e ela pede a Eliseu que ressuscite o seu filho, né? E o filho dela volta à vida, mas ele volta à vida e morre de novo. Quando Eliseu estava, os ossos de Eliseu estavam na sepultura, houve uma guerra em Israel e nessa guerra mataram soldados, jogaram na cova onde estavam os ossos de Eliseu. Quando o soldado morto, o defunto, caiu e tocou nas ossadas de Eliseu, ele voltou à vida, mas voltou a morrer novamente. O próprio Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro. E a Bíblia diz que ainda houve muitos outros milagres que ele fez e que não tem livros que caibam os milagres que Jesus realizou. Logo, irmãos, essas pessoas, eles não podem ser considerados o primeiro a ressurgir entre os mortos, não pode ser considerado primícia, porque todos eles morreram, ressuscitaram e voltaram de novo a morrer. Mas o Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e ele subiu aos céus e está vivo para todo sempre. Ele é as primícias dos que dormem. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo e agora está aguardando o dia do arrebatamento da igreja, quando todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória eterna. Então, Cristo é primícia dos que dormem. Como sendo primícia dos que dormem, ele também é garantia de nossa ressurreição. Aqueles que vão morrer em Cristo, já morreram em Cristo, e aqueles que ainda morrerão antes do arrebatamento da igreja, essas pessoas também têm a garantia, porque Cristo já é esta garantia. Ele mesmo passou pelo processo e o poder de Deus o fez ressurgir dentre os mortos. O mesmo poder está disponível para os salvos, porque Cristo foi ressurreto mediante promessas e nas suas pregações ele falava que convinha que ele passasse por essa situação, mas ele também garantiu que nós passaríamos por a mesma situação. Então, este poder também está disponível para os salvos. Cristo é levado à direita de Deus. Cristo está sentado à direita de Deus nos céus hoje. É um cumprimento das promessas messiânicas também. Houve várias promessas messiânicas nesse sentido, não só no sentido dele morrer para salvar a raça humana, ofertar um novo relacionamento com Deus, mas também ele está sentado à destra de Deus nos céus. Ele triunfou sobre o pecado e as forças do mal, venceu, cantou hinos de vitória. O pecado não lhe pode mais, ele não pode mais ser tentado pelo pecado, apesar de que ele nunca pecou. Ela diz que em seus lábios nunca se achou engano. Então, esse Cristo triunfou sobre o pecado e sobre todas as forças do mal. Mas ele, através dele, nos fez assentar também nos lugares celestiais. É bem verdade que não somos infalíveis, não somos perfeitos, nós pecamos, mas Deus ele nos fará triunfar sobre o pecado, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e ele nos fará sentar nos lugares celestiais. E aí vem o cântico lá em Coríntios,
Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Deus, ele nos fará triunfar sobre o pecado e sobre as forças do mal, e nos fará sentar nos lugares celestiais. Logo, a ressurreição e a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus e que atua também na igreja. Cristo é exaltado sobremaneira. O poder de Deus o exaltou acima de toda a eminência. Não existe autoridade maior que Cristo na terra. E Jesus também está acima do bem e do mal. E também não tem títulos conferidos na terra a algum ser humano, nem o maioral da ONU. Ele tem um título que Jesus ele foi exaltado sobremaneira. Ele mesmo bradou da sua ressurreição: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Deus lhe conferiu um nome acima de todo outro nome, é o que está escrito. E a este nome vão se dobrar todo joelho, não vai ter pequenos e grandes, todos terão que submeter a este exaltado, a este que morreu, ressuscitou e triunfou sobre o pecado e sobre o mal. E Deus o fez cabeça da igreja. Nós somos igreja. A igreja de Deus está espalhada em toda a terra. E parte desta igreja já dorme em Cristo, aguardando o dia da ressurreição. Mas parte desta igreja ainda não foi completa, porque ainda precisa ser resgatada do mundo para compor ainda o corpo dessa igreja. Mas Cristo, ele é o cabeça. Deus o fez como cabeça. Deus o exaltou soberanamente. E agora se foi mais uma lição. Que lição maravilhosa! Lição de gratidão. Como Paulo é feliz em escrever para os Efésios. Primeiro ele revela essa grandeza, depois ele agradece a Deus pelo fato de Deus ter nos permitido o acesso a essa graça, e por fim Paulo pede a Deus que tenhamos a sabedoria para saber administrar essas riquezas. Sabemos, irmãos, que aquelas pessoas que não empreenderam esforços, que não derramaram suor para ter um patrimônio, quando eles recebem por herança, nem sempre valorizam. E é isso que Paulo pede, que que nos fosse conferida a revelação e a sabedoria para saber administrarmos este bem espiritual que não tem preço. Ninguém pode pagar o preço. Somente Jesus Cristo pôde pegar a dívida que tinha contra nós e a cravou na cruz do Calvário. Valorize a tua salvação, agradeça a Deus pela tua salvação e peça a Deus sabedoria e entendimento para administrar bem os bens que Ele nos tem dado. Mas às vezes a gente fica triste, irmãos, com tanta coisa que gostaríamos de ter e não temos. Ficamos preocupados com uma casa que está molhando, ficamos preocupados com uma roupa que não temos no guarda-roupa, ficamos tristes porque gostaríamos de comer algo diferente. E aí nós começamos a reclamar. Pense, quem tem tudo isso pode não ter essas riquezas que nós temos. Nós temos uma riqueza que não é aqui, que o ferrugem não consome. Vamos saber administrar melhor isso. E aqui o que é que nós temos? Nós podemos orar por enfermo e a enfermidade vai embora, porque o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Nós podemos orar por um oprimido por legiões demoníacas e essas pessoas são libertas, porque o poder de Deus está em nós. O poder divino, esse poder divino que atua em nós, é esse poder que Paulo fala, é um poder incontrolável. Quando Deus quer agir através da nossa vida, Ele age. A nossa riqueza não é material, não. Claro que Deus ele vai nos abençoar com essa sorte de bênção também, mas o nosso maior bem é espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua casa. Agradeço a Deus nessa hora, pelo privilégio que Ele tem nos dado, de conhecermos esta palavra, de sermos iluminados pelo Seu Filho, por termos acesso a esta graça, por termos sido eleitos e predestinados
para sermos adotados como filhos e temos direito a essa riqueza, riqueza daqui da terra, riqueza dos céus, especialmente as riquezas do céu. Agradecemos a Deus o privilégio de sermos chamados seu filho, de sermos eleitos para a santificação, de sermos predestinados para a adoção. Agradecemos a Deus por termos em nós essa convicção de que um dia nos assentaremos às bodas do Cordeiro. E pedimos a Deus que nos dê firmeza, que nos ajude a alcançar o fim dessa caminhada com vitória, com triunfo, que possamos triunfar contra o pecado e contra o mal, para sermos acolhidos na sua graça, nas bodas do Cordeiro, estamos unidos todos, junto com todos os povos de todas as tribos, línguas e nações, que Deus ele possa nos fazer muito mais agradecidos diante de tudo que Ele fez pelas nossas vidas, que reclamemos menos e que sejamos mais gratos a Ele. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam convosco e com o restante de todo o povo de Deus espalhado por toda a parte da terra, agora e para todo sempre. Amém.